E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Felipe da Play One Cine TV. E nesse episódio a gente vai trazer aí a parte da finalização do nosso Goku, que a gente vem finalizando aí esse personagem tão icônico de Dragon Ball Z. E pessoal, a gente vai fazer aí a parte de finalização também do 3D dele na parte de baixo, como se fosse um busto daqueles de figure que a gente vê na Hot Toys. Então bora lá. Para começar, como é que a gente coloca texto no Blender, né? No caso aqui a gente queria fazer um busto do Goku. Como é que a gente pode colocar aqui uma letra bem legal aqui no Goku? A gente pode vir aqui com Shift A e na parte de teste. Aqui ele adiciona já um texto para mim. Eu posso apagar ele e escrever o texto que eu quiser aqui. Então, para a gente fazer um efeito 3D, primeiro eu vou rotacionar ele apertando R, X pro eixo X, e vou aplicar um 90, assim ele vai ficar certinho no ângulo de 90 graus. Vou diminuir um pouquinho a escala, vou jogar ele um pouquinho aqui para cima e vou centralizar ele aqui. Vou jogar ele para frente. E agora, para fazer a parte de 3D do nosso texto, a gente vem aqui nessa parte de texto aqui no canto direito, e a gente pode vir em Geometry e pode no Extrude aumentar ele até no tamanho que você achar melhor. É interessante aqui que a gente pode fazer várias modificações. Eu vou até mudar a textura dele aqui, colocar uma textura preta pra gente visualizar melhor. Eu vim aqui na área de material, então no texto a gente também pode mudar aqui a fonte que a gente quer colocar. A gente vem aqui em fonte e agora é só eu selecionar a fonte que eu quero. No caso aqui eu tenho todas as fontes selecionadas, ele já aparece para mim e eu posso selecionar qualquer uma delas que vai automaticamente transformar no meu 3D. No caso, se eu selecionar ela aqui, eu já tenho aqui a fonte transformada. Eu posso vir aqui também num site que é bem bacana também, que é o da fonte, que ele tem inúmeras fontes aí para a gente aplicar no nosso cenário 3D. Então posso vir aqui e colocar Dragon Ball. No caso aqui ele tem umas fontes de Dragon Ball e algumas coisas do desenho, mas não é o que eu quero. Então, mas se eu digitar aqui Saiyajin no dafonte.com, a gente tem a fonte aqui usada pelo Dragon Ball. Daí, caso vocês quiserem, é só apertar em download, que ele já baixa para você, e é só selecionar a fonte aqui também no Blender. Então, no caso aqui eu vou deixar essa mesma, uma fonte um pouquinho mais grossa, aumentar aqui. Jogar ela um pouquinho mais para dentro. Então tá aqui a nossa fonte. Então é assim que a gente encaixa nossas fontes 3D no nosso objeto aí no Blender. Vamos começar então, pessoal, colocar a parte de material no nosso Goku, né? Eu vou dar um New aqui, selecionando o rosto dele. Vou vir aqui em materiais e vou colocar um New, a qual eu vou colocar uma cor aí mais ou menos no tom de pele, né, que seria um tom um pouquinho mais rosa, um alaranjado. E eu vou vir aqui também, vou adicionar mais um material para fazer a parte do cabelo. Acho que eu vou até adicionar um azul para ele
ficar tipo um Saiyajin Deus. Então vou vir aqui, vocês percebem que ficou diferente. Ele não adicionou no cabelo dele. Como é que eu faço para o cabelo dele ficar com uma cor diferente da pele? Eu vou selecionar aqui. Eu posso ir selecionando tudo de uma vez. Pode perceber que não é o cabelo todo que eu selecionei, eu só selecionei algumas partes do cabelo dele. Se eu agora apertar Ctrl L, agora sim ele seleciona tudo, todos os objetos que eu selecionei pelo menos uma face. Então assim, apertando aqui em Asing, eu já seleciono aqui, o cabelo dele já fica com a cor diferente, ó. Vou fazer o mesmo processo aqui com o cabelo de trás, só que eu não preciso criar um novo objeto. Eu posso vir aqui diretamente no meu material e selecionar o material da cor azul. Assim eu vou fazer aqui a mesma coisa da sobrancelha. Vou dar um Ctrl L na sobrancelha e vou dar um Asing. E eu vou fazer também a parte dos olhos aí, vou adicionar um novo material. Selecionado o nosso olho, eu vou dar aqui um New. E vou dar um Asing também, que ele automaticamente aí já pinta o nosso personagem, a parte do olho. E por último, eu vou selecionar aqui, Ctrl L, a parte do olho aqui, que seria uma cor mais escura, né? Seria, acho que eu vou colocar um azul um pouquinho escuro. Depois eu vou colocando a cor relacionada ao desenho. Aqui eu tirei o Smooth, só para eu ter uma seleção mais rápida, mas eu posso aumentar aqui. Então seria assim que a gente vai adicionando material de cores, né, no Blender pro nosso Goku. Bem pessoal, agora na parte de efeito, né, do cabelo do Goku, como é que a gente faz aquele efeito que deixa o cabelo dele poderoso, né? Tipo do Saiyajin, quando ele se transforma, fica mais luminoso, fica um efeito tipo neon. Então, como é que a gente faz isso no 3D do Blender? A gente pode vir aqui no material do nosso cabelo e aqui em Surface a gente coloca ele como Emission. Vocês podem perceber que ele ficou totalmente branco, como se fosse uma fonte de luz. E aqui eu posso aumentar o máximo que eu quiser a minha força de luz. Antes disso, vocês têm que vir aqui e ativar também o Bloom. Porque o Bloom, não adianta nada eu vir aqui também aumentar a minha força do Straight, né? Sem o Bloom. O Bloom ele deixa que o cenário transforme essa luminosidade aí, permitindo que o material seja esse ponto de luz. Então aumentando ele aqui, ó, vocês já percebem que ele fica esse efeito de Super Saiyajin. Aqui eu posso até alterar a cor dele aqui, colocar que nem do desenho e deixar uma cor totalmente aí como se fosse do Saiyajin do Dragon Ball Z. Uma coisa legal também, como vocês percebem, a gente não consegue ver mais a parte do cabelo aqui em cima, né? A gente não consegue ver as pontinhas, né? Que nem os traços, que nem era do desenho. Como é que a gente consegue arrumar isso? Se a gente vir aqui em Shading, a gente vai ter aqui as texturas, o material que eu usei no cabelo detalhada, né? Então aqui a gente tem um Emission e a cor dele a gente até consegue alterar aqui também. Qual que é a nossa ideia aqui? A gente vai pegar uma textura do nosso... A gente vai pegar uma textura aqui dos nossos arquivos e vamos colocar em cima do Dragon Ball. No caso aqui eu fiz uma textura bem simples do Photoshop, né? Eu pintei de azul, fiz alguns detalhes como se fosse do cabelo do Dragon Ball Z e eu apliquei um degradê. Eu dei um save aqui e vou jogar em cima do meu 3D. Então basicamente eu arrasto ele aqui, jogo pro meu Shading. Jogando ele aqui eu vou puxar o Color para o Colors aqui.
vocês podem perceber que ele, além de ficar totalmente como se fosse o desenho, ele tá com o efeito aí do 3D, né? Com aquele efeito de neon. Então seria uma textura para você aplicar, para a gente ver a sombra no nosso 3D quando a gente aplica o neon também. Bem, pessoal, agora na parte dos olhos, como é que a gente vai fazer uma textura bacana para ficar nos olhos do Goku, né? Aqui no desenho, os olhos deles é bem chapado mesmo, né? A gente pode perceber que não tem nenhum efeito, né? Mas a gente pode colocar aqui também. Eu vou vindo aqui no Photoshop, vamos criar algo bem rápido aqui. Vou criar no tamanho de 1080 por 1080 e vou adicionar uma cor aí mais ou menos parecida com o olho do Goku, né? Uma coisa mais puxada pro azul. E assim eu vou vir aqui e vou aplicar um degradê com... Aqui em cima a gente tem os estilos de degradê. Eu vou escolher esse do círculo e vou escolher uma cor mais escura. Se eu pressionar agora e arrastar, eu vou fazer o centro dele um pouquinho mais escuro. Mas não é essa a ideia, eu quero inverter o meu degradê. Então vou selecionar mais ou menos no centro. Aqui eu posso até vir com a régua, com Ctrl R a gente arrasta ela. Eu vou vir aqui e vou fazer um degradê um pouquinho mais escuro. Eu posso vir aqui também fazer a parte preta do olho, né? Eu vou vir aqui, escolher um brush e vou aumentar um pouquinho a dureza dele e vou aumentar o tamanho do brush também. Vou colocar mais ou menos no centro e vou pintar. Primeiro eu preciso escolher a cor, um pouquinho mais escuro. E assim eu consigo fazer o meu brush, a minha parte do olho preto. Eu vou escolher também uma cor aqui e vou fazer um olho um pouquinho mais claro. Vou até diminuir bem a dureza dele e vou diminuir, fazer um brush um pouquinho menor para ficar a parte do olho. Eu vou agora dar um save. Posso até vir aqui e centralizar um pouquinho melhor essa parte. Salvo como JPEG. Posso colocar aqui olho. Ok. Agora eu volto para o meu Blender e seleciono essa parte aqui do olho a qual eu quero colocar a minha textura. Eu posso vir aqui em material, dar um new, vou colocar Sing e vou colocar o nome da textura como olho e vou vir aqui em Sharing. No Sharing é que a gente começa a arrastar aquela imagem que a gente acabou de fazer. Então a gente vem aqui em olho e arrasta aqui para o Blender, aqui nessa parte do Sharing. Eu vou ligar o Color com Base Color e vocês percebem que ele não alterou a minha textura. Por que isso? Porque antes eu tenho que vir aqui e dar selecionar a área que eu quero texturizar, pressionar o U e dar um Wrap. Assim ele vai fazer um novo mapeamento aqui em cima, como vocês podem ver, que é o mapeamento UV que eu vou trabalhar na minha textura. Se caso não aparecer essa telinha aqui, a gente pode vir aqui em cima, nessa parte de opções, e escolher o UV Editor. Então, aparecendo aqui, eu posso já ir mapeando o meu olho. Vocês podem perceber que ele já vem aparecendo aqui. Então vou diminuir um pouquinho. Vou pressionar S. E vou ajustando de acordo com o meu desenho. Ele já tá começando a aparecer aqui, ó. Vocês podem perceber que o olho dele já tá bacana. A gente só vai dar aumentar um pouquinho mais.
Então, olha só, pessoal, nosso Goku aí já tá com o olho formado aí, nossa textura ficou bem bacana. A gente até pode escurecer um pouquinho o fundo aqui, ó, com nesse ícone do planeta aqui. A gente pode diminuir um pouquinho pro preto. Olha só que interessante, ele já tá ficando uma cor bem bacana aí. Então, pessoal, finalizado aqui o nosso Goku com esse efeito aí do neon, a gente já finaliza então a parte de texturização aí e a parte de efeitos no nosso 3D. Olha só que legal, a gente colocou aqui também alguns pontos de luz para dar esse efeito de que o cabelo também ilumina a parte do rosto dele. E então ajeitei essa parte aqui, a gente pode, para você colocar esses pontos de luz, você pode vir em Shift A, Point Sun, Point Light, né? A gente vem aqui e adiciona aqui. Daí no caso eu só coloquei uma cor parecida com a cor que estava aqui no cabelo dele, que é azul. Eu posso até adicionar mais uma aqui e colocar numa cor amarela para parecer que esse neon também está iluminando. Eu posso fazer várias brincadeiras aí também. Então, pessoal, seria isso. Ficaria então assim o nosso Goku. Olha só que interessante, esse efeito de neon deixa um pouco mais realista, né? Batendo um pouco na sombra do rosto dele, faz com que a gente lembre bastante dos traços do desenho. Então, pessoal, seria isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas nossas redes sociais, que estamos trazendo muito conteúdos como esse. Compartilhe com um amigo seu ou com alguém que gosta de criação de personagem, desenhos 3D, que isso ajuda bastante no nosso canal também. Então, pessoal, por hoje é isso e falou!